Olá, eu sou a Cris e eu vou ler Gênesis 30, versículos 6, 7 e 8. E a palavra de Deus diz assim: Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que chamou de Naftali. Fazendo uma reflexão sobre o texto que a gente acabou de ler, Raquel, assim como nós, é uma pessoa que recebeu uma promessa do próprio Deus, do Deus do seu marido, o Deus de Jacó, seu esposo. O Deus de Jacó disse que Raquel seria mãe e Jacó seria pai de filhos que seriam origem desse amor entre os dois. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não foi o tempo que a Raquel esperava. E foi tão longo e tão doloroso para ela, a espera do tempo, a passagem pelos processos, que ela resolveu brincar de Deus. Ela quis acelerar o processo, fazer as coisas pelas suas próprias forças. Assim como nós, muitas vezes, recebemos profecias, promessas de Deus, e quando elas demoram para se cumprir, a gente tenta fazer as coisas por nossas próprias forças e os nossos planos são frustrados, porque o que Deus tem para nós é muito melhor. A Raquel, ela chegou ao ponto de contratar servas para que se deitassem com seu marido e gerassem filhos. E ela viu a prole do seu marido crescer enquanto ela passava pelo processo na dor e na sequidão de não poder dar frutos. Mas no momento que a Raquel reconheceu o Deus do seu marido como sendo seu Deus e largou mão dos seus ídolos, e ela se prostrou diante do Deus verdadeiro e esperou, o milagre aconteceu. Num tempo distante, depois de um processo longo, depois de muita dor e muito choro, ela pôde gerar José. E além disso, ela foi mãe de Benjamim, o filho caçula de todos os filhos que Jacó teve. E são filhos abençoados. José é conhecido como José do Egito. E a gente vê ali que Deus pode mudar a nossa história. Eu não sei em que parte do processo você está, o quão doloroso tem sido. Mas o que eu sei é que a gente pode até plantar com choro, mas no tempo oportuno, pela vontade, pelas mãos de Deus, a gente colhe com alegria. E os frutos são superiores e melhores do que tudo que a gente imaginou. Porque a vontade de Deus, ela é doce, ela é perfeita e ela é agradável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Então, o que eu digo para vocês é: espere o tempo de Deus. E o esperar na promessa é continuar trabalhando em prol para que aconteça, mas não fazendo o que Deus tem que fazer. É fazendo a nossa parte, exercitando a nossa fé. Deus abençoe.